Graça e paz, meus irmãos. Eu peço por gentileza que você curve a sua cabeça nesse momento. Nós vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. Sabemos que é ela que nos consola, nos conforta, nos confronta, que nos instrui, que fortalece a nossa fé, que nos afasta do pecado. E agora estamos diante dela. E nesse momento tão solene e especial, pedimos ao Senhor que comunique essas verdades que estão presentes na Tua Palavra ao nosso coração, para que possamos assim refletir como anda a nossa vida, como anda o nosso cristianismo e ser moldado pela Tua Santa Palavra para vivermos assim de acordo com a Tua Santa vontade para nós aqui nessa terra. Coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, peço por a compreensão e iluminação da Santa Palavra e também peço por minha vida nesse momento. Tenha misericórdia de todos nós e nos ilumine. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço por gentileza que você abra comigo sua Bíblia em João capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Lembrando que eu não terminei esse trecho na semana passada por conta do tempo. Então eu vou terminar esse trecho hoje, se essa for a vontade de Deus, ele não voltar antes, claro. João capítulo 20, versículos 21, 2 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pode tomar o seu assento? Você deve ter percebido que a minha voz não está lá essas coisas. Então, acima de tudo, eu peço que você seja compreensivo. Então, tenha compaixão de mim nesse momento e ore por mim também. Irmãos, nós estamos nesse trecho onde o Senhor Jesus, Ele está fazendo as suas aparições depois da sua ressurreição. Já vimos que Ele apareceu a Maria Madalena e aquelas mulheres lá no sepulcro. Vimos que Ele se revelou de maneira especial àqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús. E agora o Senhor está se revelando aqui aos seus discípulos, aquele grupo mais próximo de Jesus. Não todos os discípulos estavam presentes aqui, mas alguns daqueles discípulos especiais, aqueles que estão com Jesus desde o começo do seu ministério, e outros discípulos também estavam presentes ali, e o Senhor Jesus então se põe no meio deles. Vale lembrar que o Senhor Jesus fez isso após fazer uma longa viagem de 11 quilômetros a pé para Emaús, acompanhando aqueles outros 2 discípulos que estavam ali junto com esse grupo que está reunido nessa casa. Eles foram embora após ouvir a mensagem daquelas mulheres que diziam que Jesus havia ressuscitado, que elas tinham visto Jesus no túmulo, e Lucas diz que isso parecia loucura para os discípulos. Então, já chateados, já frustrados, eles resolvem voltar para o seu vilarejo lá em Emaús e toma a pé esse caminho para voltar para os seus afazeres, para a sua rotina normal, porque a frustração tomou conta deles, porque Jesus morreu. E conforme eles mesmos disseram para Jesus no caminho, quando eles não sabiam que era Jesus, já é o 3º dia que ele morreu. Então, não tem mais o que fazer. Foi terrível o que aconteceu. Então, depois disso, o Senhor Jesus revela esses 2. Lá quando parte o pão, eles imediatamente voltam para Jerusalém, para contar para os discípulos, os outros discípulos, que de fato era verdade aquilo que aquelas mulheres tinham dito. Jesus de fato ressuscitou. Então, estamos ali nessa casa, todos assim meio assustados. Os discípulos de Jesus ainda não acreditaram na mensagem dos 2, estão em dúvidas, com dúvida no coração ainda, e de repente, com as portas trancadas, o Senhor Jesus aparece no meio dos seus discípulos e começa a falar com eles. Paz seja com vocês. Lógico que a paz não estava presente de jeito nenhum. Eles pensaram que era um espírito, porque a porta estava trancada. Como alguém pôde entrar aqui? Eles ficaram aterrorizados, apavorados e não puderam sequer reconhecer Jesus conforme nós vimos. E foi exatamente aqui que eu parei na semana passada. O Senhor Jesus
Ele faz uma saudação inicial, paz seja convosco, e ele termina também esse período saudando os discípulos com a mesma paz. Ele repete mais uma vez. Mais uma vez o Senhor Jesus então diz, a paz seja com vocês. Só que agora, de fato, eles receberam essa paz. Porque eles estavam diante do príncipe da paz, eles reconheceram agora o príncipe da paz, e a paz então acalmou o coração daqueles discípulos. Tá, mas e agora? O que vai acontecer daqui para frente? Agora o Senhor Jesus já se revelou a princípio às pessoas que ele tinha que se revelar nesse primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição. Os discípulos entenderam, esse é Jesus mesmo. Inclusive, o Senhor Jesus comeu um peixe ali, porque eles estavam na dúvida, o Senhor assou um peixe com eles ali. Tá, o que vocês têm para comer? Tem um peixe, tá? Deixa eu comer esse peixe aqui para mostrar para vocês que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne, um espírito não come, então deixa eu dar uma amostra para vocês de que eu sou eu mesmo, em carne e osso. Glorificado, é claro. Agora, a partir desse momento, o Senhor vai comissionar os seus discípulos. Ele vai dar uma missão, a missão de continuar aquilo que Jesus começou. E é isso que eu quero tratar com vocês hoje. E graças ao cumprimento dessa missão por parte dos apóstolos, porque agora eles se tornam apóstolos de Jesus. Até o presente momento eles eram discípulos. Agora, além de discípulos, se tornaram apóstolos, porque foram comissionados para uma missão muito especial. E é graças a essa missão especial, cumprida por eles através do Espírito Santo, que eu e vocês estamos aqui. É por causa dessa missão cumprida que nós temos o Novo Testamento escrito. Então veja que o texto que está diante de nós é muito importante para nós. Porque se não fosse esse comissionamento, se o Senhor Jesus simplesmente fosse assunto ao céu de forma secreta e não falasse com os seus discípulos, nós nem estaríamos aqui hoje cultuando a Deus. Nós nem saberíamos que Jesus era Deus, saberíamos apenas que era um homem que morreu lá no passado, que mataram ele, um falso profeta, talvez era isso que pensaríamos sobre Jesus. Mas graças aos apóstolos que cumpriram essa missão na força do Espírito Santo, que nós estamos aqui hoje. Por isso você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode ouvir a palavra de Deus, sobretudo no que diz respeito às revelações claras sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o Senhor Jesus, ele vai, nesse trecho, no versículo 21, transformar os seus discípulos em apóstolos. O Senhor, após dizer a paz seja com vocês, o Senhor disse assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Do mesmo modo que eu vim dos céus enviado por meu Pai, agora eu estou dando essa missão a vocês. Estou compartilhando essa missão com vocês. Agora vocês vão continuar a missão que eu comecei. Nesse texto, após a ressurreição do Senhor, então claramente nós percebemos uma mudança muito drástica na vida daqueles discípulos que estavam frustrados, desanimados, tristes. E agora o Senhor Jesus está aplicando na vida desses discípulos aquilo que ele já havia orado lá no jardim do Getsêmani. Lembra lá no capítulo 17, lá no versículo 18, o Senhor Jesus, enquanto está orando ali, um pouco antes de ser preso, naquela sexta-feira escura, o Senhor ora assim, Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E agora o Senhor está colocando em prática aquilo que ele orou. Agora eles de fato serão enviados, porque lá no Getsêmani o Senhor não os enviou para lugar nenhum. Porque os discípulos fugiram, ficaram com medo. Mas agora o Senhor vai atrás deles, para remover o medo, para restaurar a esperança e para comissioná-los para que o Evangelho continue avançando. Então, basicamente, o Senhor transforma os seus discípulos é seguidor, aluno, e transforma esses alunos em apóstolos. Apesar de nós usarmos a palavra apóstolos e discípulos de forma intercambiável, ao nos referir aos 12, é importante que você entenda que há uma distinção nessas duas palavras. São significados diferentes. Por isso eu estou fazendo aqui um jogo de palavras com vocês, dizendo que Jesus transformou seus discípulos em apóstolos. Por quê? Porque a palavra apóstolo significa o quê? A palavra apóstolo é uma palavrinha grega que vem da palavra apóstolos e significa enviado. Aquele que recebe uma missão. Então os discípulos de Jesus, agora que estavam presos ali em Jerusalém, na saia de Jesus, ao lado, ao entorno de Jesus o tempo todo,
agora eles terão que ir embora, terão que ir para outras nações, terão que pregar o evangelho a outras pessoas. Eles são comissionados, eles são enviados para uma missão específica. E essa palavra, apóstolos, ela aparece em vários textos, como por exemplo, João, capítulo 13, versículo 16. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, aqui a palavra apóstolos, é maior do que aquele que o enviou, que é uma derivação também de apóstolos. Então, ser enviado, ou aquele que é enviado, era chamado de apóstolo, porque é isso que a palavra significa. Inclusive, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, só para você ter uma ideia, o Senhor Jesus ali é descrito como um apóstolo. Aí você pensa, mas Jesus não era um apóstolo, ele era o mestre dos apóstolos, ele que comissionou os apóstolos. Em que sentido Jesus era um apóstolo? No sentido de que ele foi enviado pelo Pai. Como não traduziram por enviado, colocaram a palavra apóstolo, então ficou assim, mas tudo bem. A palavra apóstolo significa comissionado, enviado. Agora, de maneira bem geral, essa palavra pode ser usada para nós também de algumas maneiras. Pode ser usada por aqueles que são missionários, porque nós também somos enviados ao mundo para proclamar o evangelho. O missionário também é alguém que a gente envia para outra nação. De certa forma, nós poderíamos nos referir a esses como apóstolos, mas nós preferimos não fazer isso. Por quê? Porque a palavra apóstolo, por causa do Novo Testamento, recebeu um significado diferente. Apóstolos no Novo Testamento aponta para aquele grupo pequeno, 12 mais Paulo. Aquele grupo restrito de apóstolos. Então, por isso, nós preferimos não usar essa palavra para que não haja confusão. Para que nós entendamos que apóstolos são somente aqueles lá. Somente aqueles lá. Por isso, quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que ele concedeu alguns para apóstolos. Eu disse a vocês que, de forma geral, todos nós seríamos apóstolos no sentido de mensageiros de Jesus, de enviados ao mundo para pregar o evangelho. Mas note que Paulo faz uma distinção muito grande. Ele não diz assim, Deus deu a todos essa missão. Ele concedeu a todos o apostolado. Ele diz a alguns. Então é restrito a um grupo pequeno. Dessa forma, esse chamado específico ficou limitado àquele grupo de pessoas específicas chamadas pelo próprio Senhor. Com isso, surge uma pergunta que pode estar na mente de alguns aqui ainda. Existe apóstolo hoje? E a resposta é não. Não existe apóstolo hoje. Não há apóstolos hoje. Sei que você está olhando na mídia, vocês estão dando risada aí do pseudo-apóstolo, mas não há apóstolos hoje. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos ter certeza se existe um apóstolo ou não? Como determinar a existência ou não de um apóstolo hoje? Não é difícil. Há uma maneira bem simples de nós identificarmos se esse dom, esse ofício está em vigência hoje. É muito fácil. Basta analisar se esse dom ou qualquer dom. Pode pegar qualquer dom e você aplica essa regra. Esse dom ou esse ofício, ele foi dado para um propósito específico, para uma missão particular, para uma missão específica. Se um dom na Bíblia foi dado para um propósito específico, quando esse propósito é cumprido, então esse dom deixa de existir. Ele se torna desnecessário, porque cumpriu o seu papel. Então os apóstolos, possuíam um papel importante, fundamental e elementar para o início do cristianismo. Uma vez que eles cumpriram o papel, eles deram o lugar a outros que vieram edificar sobre eles, sobre o que eles lançaram, sobre os fundamentos que eles lançaram. Nós percebemos então que os apóstolos cumpriram a sua função de maneira especial. E aí você me pergunta, tá, pastor, mas qual é a função desse apóstolo? Qual era a função de um apóstolo? O que fazia, o que comia, o que bebia? Hoje no Globo Repórter, me explica, eu quero saber o que faz um apóstolo. Um apóstolo não ficava roubando dinheiro dos outros não, tá? Naquela época o apóstolo passava necessidade, era pobre, Paulo tinha que trabalhar para sustentar, passava privação, era perseguido, não andava de limusine. Aqueles apóstolos lá era outro nível. Mas o que eles faziam? Por que Deus concedeu à igreja de Cristo apóstolos? É importante que você entenda
a razão do porquê Deus levantou apóstolos. E responder essa pergunta vai ajudar você a também pensar sobre alguns outros dons. É importante também que você entenda que essas pessoas que hoje em dia tomam ou acordam de manhã, olham no espelho e bate lá, olha assim no espelho, rapaz, estou com uma cara de apóstolo hoje. Tá, eu vou usar esse nome agora. Esse nome é legal. Pastor já está fora de moda. Pastor é muito humilhante. Pastor é mais baixo, ralé. É importante que você então saiba responder qual é a função de um apóstolo, para você olhar para esses apóstolos e ter convicção de que isso não é apóstolo nem aqui nem na China. Mas por que então Deus constituiu apóstolos? Por que Deus levantou esses homens? Qual é a função dos apóstolos? É fácil entender qual foi a função dos apóstolos lendo Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Ali Paulo diz que a igreja composta por judeus e gentios, ela é uma igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa palavra é interessante, edificada, nos leva a refletir sobre a construção de um edifício. Inclusive, nesse mesmo texto, é dito que Jesus é a principal pedra angular, aquela pedra que sustenta todo o edifício, e que os discípulos são aqueles que lançam, os apóstolos, são aqueles que lançam os fundamentos. Veja o que Paulo diz. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nós temos aqui na nossa mente a imagem de uma construção, de um edifício. No Brasil não funciona muito o que eu vou falar para vocês, o exemplo que eu vou dar, mas aqui funciona perfeitamente. Vamos supor que você comprou um terreno aqui no Japão e você vai construir. Sei que a gente geralmente paga uma construtora, ela já se encarrega de fazer todo o processo, mas vamos supor que você quer fazer por conta. Você quer trabalhar em cada parte da construção, da edificação da sua casa aqui no Japão. Aqui no Japão, você vai ter uma empresa só para lançar os fundamentos, uma empresa só para levantar as paredes, uma empresa só para fazer a parte externa, uma empresa só para tratar da parte elétrica, uma empresa só para fazer a parte do papel de parede e outras coisas. Então, são várias empresas contratadas para trabalhar na sua casa, na construção da sua casa. No Brasil, se é uma casa simples, já vai o pedreiro, ele faz tudo, eletricista, se tiver com o carro quebrado, ele até arruma seu carro. O pedreiro no Brasil faz tudo, mas aqui no Japão, funciona assim. Agora, imagine, você contratou a primeira empresa ali, já está tudo certinho em seu terreno, você quer lançar os fundamentos, você contratou uma empresa. A empresa do Ukyu. E o que tem empresa de lançamento de alicerce, ele lança os fundamentos, os concretos ali iniciais. Aí o Ukyu vai lá com seus funcionários e lança os fundamentos. Depois que o Ukyu terminou, ele só faz isso, tá? É a única missão dele. Depois que ele lançou os fundamentos, eu preciso dele. Claro que não, eu preciso de outros agora que venham de ficar em cima do que ele lançou. Então o Ukyu cumpriu o papel dele. Recebeu o pagamento, foi embora, está feliz, cheio de dinheiro no bolso. Agora eu não preciso mais dele. Eu preciso de pessoas que levantem as paredes agora, porque eu vou morar em cima de um alicerce? Não dá. Então contrato outra empresa. Nessa ilustração, os pastores são apenas aqueles que estão ainda edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque essa casa ainda está sendo edificada. E aí depois dos apóstolos, Deus levantou os pastores. Para edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, estamos ainda levantando paredes. E essa casa, o papel dos pastores só acaba quando a casa terminar de ser edificada. Ou seja, não vai acabar. Nós estamos ainda no processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento. Paulo, inclusive, fala que os apóstolos foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Nós nunca vamos ser perfeitos aqui, então significa que pastor a igreja vai precisar dele para sempre. Para sempre. Até que o sumo pastor volte, aí acabou, ninguém é pastor lá mais, todo mundo é ovelha. Então perceba que é importante que você entenda que os apóstolos cumpriram o seu papel aqui na terra.
Por isso, deixaram de existir. Ora, note como é loucura você afirmar que existe apóstolo hoje. O que são esses fundamentos que foram lançados pelos apóstolos? Os fundamentos são as doutrinas que estão registradas aqui no Novo Testamento. Aqui está o nosso fundamento, esse é o alicerce lançado pelos apóstolos. Eles, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, receberam revelação. Agora perceba a loucura. Se existe apóstolo hoje, isso significa que o cânon do Novo Testamento não foi encerrado ainda. Está aberto. Porque a função dos apóstolos foi receber as doutrinas, os fundamentos sobre o qual a igreja seria edificada. Por isso essa igreja aqui é apostólica, não porque temos apóstolos, mas porque nós continuamos edificando sobre o fundamento dos apóstolos, que é a sã doutrina. Se há apóstolo hoje, isso significa que novas doutrinas podem entrar na Bíblia Sagrada. Está a fim de colocar aqui o que Valdomiro Santiago fala? Está a fim de colocar aqui o que os falsos apóstolos falam? Claro que não, porque o que eles falam é contrário à palavra de Deus. Então perceba a loucura de acreditar em apóstolos hoje. O cânon se encerrou. O número de livros ao qual cremos ser a palavra de Deus já se encerrou, já acabou, já está aqui, está tudo certo. Não dá para acrescentar mais nada aqui. É isso que está escrito lá em Apocalipse. Ai daqueles que acrescentam, ai daqueles que subtraem. Acabou, cara. Então nós não temos mais apóstolos hoje. Essa razão por si só, que eu acabei de apresentar para vocês, já é suficiente para que a gente entenda de uma vez por todas que não existe apóstolos mais. Mas há outras razões que ajudam ainda mais a gente a ter essa percepção de que não existe apóstolos hoje. Que comissionados foram somente aqueles, 12 mais Paulo. Deixa eu mostrar para vocês quais são os requisitos necessários para alguém ser apóstolo hoje. E aí você vai pegar os pseudos apóstolos de hoje e vai submetê-los a esse teste. Vamos lá. Primeiro lugar, para alguém ser um apóstolo tem que ver Cristo ressurreto. Se não viu Cristo ressurreto, ou se não foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, isso é, se não viu Cristo ressurreto, não pode ser apóstolo. Agora eu pergunto, esses que estão aí falando que são apóstolos, eles viram Cristo ressurreto? Não. Cristo foi assunto aos céus, ninguém mais viu. Quando os apóstolos se reuniram para colocar outro no lugar de Judas Iscariotes, para cumprimento da lei, existia uma profecia, desculpe, uma profecia não uma lei, que falava sobre isso. Eles então, lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, veja o que é registrado aqui, veja que era necessário, quais são os requisitos necessários para que fosse escolhido um apóstolo no lugar daquele que traiu Jesus. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós. Tá? Então, preste atenção. É preciso que sejam do grupo que vai ser escolhido ali, homens que acompanharam todo o tempo em que Jesus esteve entre eles. Pessoas que realmente viram Jesus, que andaram com Jesus, seguiram os apóstolos, estavam próximos dos apóstolos. Começando no batismo de João, ou seja, lá no começo do ministério de Jesus, quando ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio, ou seja, a sua morte, e em seguida a sua ascensão e levado às alturas. Então, para ser um apóstolo, tem que ter visto tudo isso, tem que ter andado com Jesus por 3 anos, junto com os outros discípulos, tem que ter acompanhado o ministério todo de Jesus, porque Jesus estava se revelando a eles ali dessa forma, como o Senhor, como o Messias, e também deve ter visto Cristo subindo aos céus. E o texto continua. Um destes, que nós vamos escolher aqui, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ele tinha que ter visto o Cristo ressurreto. Outro exemplo disso, nós encontramos lá em 1 Coríntios 9, versículo 1. O apóstolo Paulo estava sendo fortemente atacado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto se voltou contra ele por causa de alguns falsos mestres. E estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Por quê?
porque ele era um apóstolo tardio, um apóstolo abortivo, um apóstolo fora de tempo. Ele não estava lá com os 12. Ele não passou 3 anos com Jesus, caminhando com Jesus. E isso é necessário para alguém ser apóstolo, não é isso que a gente acabou de ver em Atos capítulo 1? E eles estão com a razão, olhando para Paulo, mas você não é verdadeiro apóstolo. E aí Paulo então começa a responder para eles assim, 9:1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Aí Jesus disse assim, Paulo diz assim, não vi Jesus nosso Senhor? Está falando aqui naquele encontro em caminho de Damasco. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, sim, eu sou um apóstolo genuíno, porque eu vi o Cristo ressurreto. O Senhor apareceu a ele lá no caminho de Damasco, como nós bem sabemos. Esse é o primeiro requisito. É preciso ter visto o Cristo ressurreto. O segundo requisito é ter sido comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Esse comissionamento tem que vir do próprio Cristo. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 2 a 4, nós encontramos ali o Senhor Jesus, de certa forma, comissionando os discípulos, 12. Nós também sabemos que esses 12 discípulos, como eu disse a vocês, e também pelo texto que nós acabamos de ler em Atos 1, esses discípulos que depois vieram a se tornar apóstolos, eles viram Jesus por um período de 3 anos, acompanharam Jesus, foram comissionados pelo próprio Jesus, agora no texto que a gente está lendo. Nós vimos tudo isso. Agora, é interessante que você agora pense um pouquinho do apóstolo Paulo, porque você está pensando, peraí, Paulo, ele não andou com Jesus por 3 anos. Paulo não se encaixa lá em Atos capítulo 1. Ele não acompanhou os discípulos no período em que o Senhor esteve aqui na terra. Paulo vem depois, então Paulo não pode ser um apóstolo. E se Paulo não é um apóstolo, nós estamos com problemas. E aí você me pergunta, mas por que Paulo está defendendo o seu apostolado lá em Coríntios? Será que é orgulho? Não, que é isso? Eu sou apóstolo, rapaz. Eu sou apóstolo, vocês são nada. Não, Paulo não é orgulhoso. Paulo sabe que se ele não for um apóstolo de verdade, todos os seus ensinamentos podem ser descartados. Então veja o que estava em jogo. E Paulo sabia disso, então ele está se defendendo. Ele está se defendendo, mas o problema persiste. Apesar dele estar se defendendo, como é que faz? Paulo não andou com Jesus. E era necessário. Eu quero que você anote aí Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 24. É um trecho longo, eu não vou ler para vocês, eu vou só resumir. Você vai ler na sua casa. Olha que interessante. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está lá na igreja da Galácia se defendendo também. Falsos mestres estavam lá, judaizantes, e também atacaram Paulo, com esse mesmo argumento de que ele não podia ser um apóstolo. Olha o que Paulo escreve, o que Paulo diz aqui e escreve. Ele deixa claro, primeiramente você vai perceber isso no seu texto, que ele não recebeu sua mensagem de homem algum, mas que recebeu por revelação. O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando não é porque eu fui atrás dos apóstolos lá em Jerusalém e ouvi deles. E aí ele vai dizer assim, inclusive, depois da minha conversão lá no caminho de Damasco, parafraseando Paulo aqui, eu não subi para Jerusalém ter com os apóstolos. Eu fui para a Arábia. O que eu fui fazer na Arábia? Fui receber revelação de Cristo. E quantos anos ele ficou na Arábia recebendo revelação de Cristo? 3 anos. 3 anos. Só depois de 3 anos que ele volta para Damasco. Só depois de 3 anos. Que ele continua a sua jornada. Ele estava indo no caminho de Damasco, a Damasco, para perseguir os cristãos no caminho. 3 anos na Arábia, agora ele volta para a sua rota em Damasco. Ele não recebeu nada dos apóstolos, ele não foi ter com os apóstolos para saber o que ele deveria crer, porque ele era um judeu. Paulo não ouviu os discursos de Jesus, não viu nada, ele não estava presente. Ele só se incomodou com Jesus depois, quando o cristianismo começa a crescer. E aí então ele se torna um perseguidor do evangelho, um perseguidor dos discípulos de Jesus. Lembra que no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, ele está indo para perseguir os cristãos. Ele está lá consentindo com a morte de Estevão. Então, esse era Paulo. Mas depois de 3 anos, assim como os discípulos,
ele também, depois de 3 anos, agora ele pode se tornar um apóstolo. Os outros discípulos foram treinados primeiro. Dessa forma, o apóstolo Paulo, sim, é um genuíno apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque ele recebeu comissionamento direto de Jesus lá no caminho de Damasco, e passou 3 anos recebendo as instruções e as doutrinas que nós temos aqui. Olha que privilégio Paulo teve. Ele passou 3 anos com o Cristo ressurreto. Olha que privilégio. Por isso os escritos de Paulo são assim, por demais profundos. Inspiração, revelação, ação do Espírito Santo. Deus usou uma mente brilhante para escrever um texto tão brilhante como o que nós temos. Então esse é o segundo requisito para que alguém seja um verdadeiro apóstolo. Primeiro, tem que ter visto Cristo ressurreto. Segundo, tem que ser comissionado pelo próprio Cristo. Algo impossível para qualquer um que se diz apóstolo hoje. Em terceiro lugar, é preciso ser seguido por sinais e maravilhas. Eu sei que às vezes as pessoas leem o texto lá de Marcos, onde é dito, Jesus diz aos seus discípulos, apóstolos ali, e os sinais seguirão os que creem. Vai tomar veneno, vai pegar serpente, vai seguir o que crê. Vai nessa, vai pegar serpente por aí. Você vê se não vai morrer. Toma veneno para você ver se não morre. O que está acontecendo naquele texto não é algo para a gente sair por aí. Eu tenho uma história de um irmão que era novo na fé aqui da igreja no passado, lá no Brasil, e ele leu esse texto. E um dia nós estávamos entrando no Seu Dante e tinha uma cobra na entrada. E aí, afasta, ele, não, vou pegar. Já foi pegando. Eu falei, não, você está doido? Não, a Bíblia diz que eu posso pegar a serpente, que ela não vai fazer nada. Espera lá. É preciso você colocar tudo dentro do seu contexto. Os apóstolos precisavam dos sinais miraculosos para autenticar a sua autoridade apostólica. Eu não preciso de sinal nenhum para autenticar a minha autoridade, porque a minha autoridade não é minha, eu não tenho autoridade apostólica. Os apóstolos precisavam, através dos sinais e maravilhas, autenticar o seu apostolado. Essa era uma marca de um apóstolo. Eles receberam então sinais para realizar milagres surpreendentes. E quando você lê o livro de Atos, você percebe ali alguns milagres. Você vê Pedro, João lá no templo Formosa, na porta Formosa, o coxo ali pedindo dinheiro. Ou seja, não estava pedindo para ser curado, e nem sabia que podia acontecer isso. Ele queria só uma esmola. E aí Pedro, lá junto com João, chega para eles e diz assim, você tem fé? Se você tiver fé, você vai ser curado. Se não tiver fé, você não vai ser curado, é isso? Claro que não. O homem nem sabia que ia ser curado. Pedro então diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O cabra levantou. Veja, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem assim, se você tiver fé, você vai ser curado. Então, a pessoa não é curada, aí a pessoa diz, faltou fé para você. Isso não existia no período apostólico. Eles curavam as pessoas, independente se a pessoa sabia que ia ser curada ou não. Porque os sinais seguiam os apóstolos. Era uma marca do apostolado, a presença de sinais miraculosos. Agora, é importante que você entenda que na Bíblia, sinais servem para autenticar a autoridade de alguém. Isso começa lá na Antiga Aliança. Quando Moisés está para ser enviado para falar com o faraó, quem era Moisés? Cuidador de ovelhas que tinha fugido. Já estava longe do Egito há muito tempo. E agora ele vai falar com o faraó, vai falar o quê com o faraó? Em nome de quem? Que autoridade tinha Moisés diante do faraó? Nenhuma. Aí Deus falou para ele, tu vai falar com o faraó. Não consigo imaginar a cara do Moisés. Eu? Como que eu vou faraó, vou falar o quê para ele libertar o povo? Ele vai me matar. Eu não tenho autoridade. Aí Deus falou, então tá bom, vou mostrar que você tem autoridade, vou te dar um sinal de sua autoridade. Qual o sinal? Você vai chegar diante do faraó, joga seu cajado no chão. Vai virar uma serpente. Beleza? Agora você pega, volta a ser cajado de novo. Beleza? Não foi suficiente? Tá bom, você vai colocar a sua mão aqui para dentro da roupa. Você vai tirar, vai estar cheio de lepra. Você põe de novo, tá beleza. Se não der certo, ainda tem um terceiro sinal, que é do sangue. Veja, sinais autenticam a autoridade.
algumas vezes nós vamos perceber que na vida dos profetas também há alguns sinais que mostram que eles são de fato homens de Deus. O caso de Elias, Eliseu. Quando nós chegamos no Novo Testamento, pensando na pessoa de Jesus, ele também teve que realizar sinais, milagres para autenticar a sua messianidade. Inclusive lá em Mateus capítulo 8, um dia completo de curas e milagres. Expulsou demônio. Aí Mateus diz assim: hoje se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, os sinais na vida de Jesus autenticavam sua messianidade também. João capítulo 20, versículo 30 a 31. João diz assim: Jesus, olha a palavra que João usa. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Sinal aponta para algo, sinal de trânsito aponta para uma direção. Os sinais apontavam para a autoridade, seja profética, seja a autoridade de Moisés de libertador, seja a autoridade de Cristo como Messias. Então João diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Porém, esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Rei, e o Filho de Deus. Ou seja, os milagres autenticaram tanto que Jesus era o Cristo, quanto que ele era o Filho de Deus. Ou seja, o próprio Deus. Então isso é muito importante, que você tenha em mente. Agora pensando aqui nos apóstolos. Lembre-se, Paulo precisou provar que ele era um genuíno apóstolo. E veja o que ele disse lá no capítulo 12, versículo 12 de Corinto. Complemento o texto que eu li anteriormente. Paulo vai apresentar suas credenciais. Vocês estão falando que eu não sou apóstolo? Vocês estão aí com dúvidas? Então eu vou mostrar aqui a minha carteirinha de apóstolo para vocês. Vou dar uma carteirada agora, vou mostrar para vocês que eu sou apóstolo. Veja o que Paulo faz. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Como? Paulo conclui: com toda a paciência, porque Paulo teve que ter paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais autenticavam a autoridade apostólica, a autoridade dos apóstolos. Paulo, quando estava pregando um sermão, alguém dormiu lá no sermão dele, um jovem, morreu. Paulo foi lá e ressuscitou. As roupas eram levadas, trazidas até Paulo, as pessoas eram curadas. Pedro, a sombra de Pedro curava, olha que coisa fascinante. Algo que nunca mais nós vimos na história. E aí então, o tempo vai passando. Paulo já é reconhecido como uma autoridade apostólica, os outros também, já ninguém tem mais dúvida da apostolicidade deles. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu com os sinais que seguiam os discípulos, os apóstolos? Nós percebemos já no final do Novo Testamento que esses sinais já começaram a deixar de segui-los. Exemplo, Paulo, na sua última viagem missionária, perto do fim já, Trófimo, um companheiro de viagem de Paulo, acompanhante de Paulo, da equipe missionária de Paulo, alguém importante, ficou doente. Mas muito fácil, puxa, Paulo já curou tanta gente, ressuscitou o morto, é só orar e o Trófimo fica bem e bora para as missões. Paulo mandou ele ficar em Creta. Ficou em Creta para cuidar da sua saúde. Ué, o que aconteceu? Quando nós nos lembramos de Timóteo, filho na fé de Paulo, tinha problemas estomacais. Paulo não fez nada para curá-lo. Mandou tomar água com vinho para resolver os problemas estomacais. Perceba, os sinais começaram a deixar de seguir os apóstolos. Por quê? Porque a autoridade dos apóstolos foi estabelecida. Eles não precisam mais de sinais e maravilhas no meio das pessoas. Já comprovaram ter genuínos apóstolos. Por isso, irmãos, com base em tudo que acabamos de ver, podemos com toda a segurança afirmar que não existe apóstolos hoje. Porque os fundamentos já foram lançados, que as doutrinas já foram lançadas, tudo que devemos crer já foram ensinados por eles. Está registrado no sagrado livro chamado Bíblia.
E nós hoje, apesar de não termos mais apóstolos no nosso meio, nós ainda hoje usufruímos da dádiva de Cristo, que concedeu apóstolos à igreja. Lembre-se, a nossa igreja é apostólica. Nós estamos trabalhando em cima dos fundamentos lançados pelos apóstolos, lá no primeiro século. Nós estamos sendo edificados sobre o pilar, sobre os fundamentos dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como a pedra principal. Viu como nós somos privilegiados? Não temos apóstolos, mas temos os ensinos deles. A realização desses sinais e maravilhas por parte dos apóstolos, é importante que você também entenda que só foi possível por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que capacitou os apóstolos a realizar esses sinais e maravilhas. Por isso, lá no versículo 22 de João, texto que nós estamos estudando, o versículo 22 é dito assim: e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Você deve se lembrar que foi o Espírito Santo que revestiu aqueles discípulos medrosos, tornou eles em poderosos e destemidos apóstolos. Eles transitaram de medrosos discípulos para poderosos, influentes e destemidos apóstolos, que não temeram nem mesmo a sua própria morte. Jesus estava aqui nesse momento, ao se revelar aos seus discípulos, os preparando para a missão que Jesus tinha para eles. Jesus preparou-os para o recebimento também, o recebimento definitivo da promessa do Espírito Santo. Da promessa do Espírito Santo, que evidentemente ocorreria lá no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2, quando eles seriam revestidos do alto, receberiam o poder do alto. O texto de João é um pouco confuso, nos dá uma impressão cronológica um pouco diferente. Mas quando nós recorremos aos evangelhos sinópticos, ou seja, os evangelhos que contaram a mesma história com outros detalhes, chegamos ali em Lucas 24, 49, Jesus disse aos discípulos naquele dia: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Era uma promessa. A promessa, qual promessa é essa? Jesus não havia prometido o Espírito Santo? O outro conselheiro? Não é isso que Jesus tinha prometido a eles lá no capítulo 14? Então há uma promessa de que o Espírito Santo seria enviado. E o Senhor Jesus então diz assim, para que eles aguardem, que eles fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Isso vai ocorrer, como eu disse a vocês, somente no dia de Pentecostes. Mas agora, nesse momento, o Senhor está soprando de forma simbólica sobre eles a promessa de que através do Espírito Santo eles receberiam uma condição, uma capacitação para realizar a tarefa ou a obra no qual eles seriam comissionados. E é interessante que nesse mesmo contexto o Senhor diz a eles que eles fariam obras ainda maiores. Lembra? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. E de fato, na obra de evangelização mundial, os discípulos fizeram muito mais do que Jesus. O ministério de Jesus se concentrou na região da Judéia e Galiléia. O ministério dos apóstolos é o ministério que alcançou outras nações. Inclusive, podemos até dizer que nós fomos alcançados pelo ministério apostólico. A amplitude da obra daqueles discípulos foi muito maior do que a de Jesus Cristo. Por quê? Porque agora eles estão preparados para apenas divulgar a mensagem que eles receberam de Jesus. Apenas apregoar o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Agora eles estão com a mensagem completa. Agora eles sabem que tudo que aconteceu com Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Agora eles estão preparados para isso. A missão de Jesus como mestre foi preparar os seus discípulos para que eles continuassem essa grande missão. Olhando para o nosso texto aqui, também é importante que reconheçamos que existe uma clara associação entre a missão de testemunhar e o Espírito Santo. Não tem como testemunhar sem o Espírito Santo. Eles estão entrelaçados. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8, texto que você conhece muito bem. Veja como o Espírito Santo é que dá poder para sermos testemunhas, no caso, os discípulos ali. Diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Percebe a ordem?
Primeiro, desce o Espírito Santo sobre eles, a seguir se tornam testemunhas poderosas. Agora, qual é a abrangência do ministério apostólico sobre a influência poderosa do Espírito Santo? E aqui é só para recapitular mesmo. Primeiro, o Espírito Santo é que capacitou os apóstolos a lançar os fundamentos. Sob inspiração divina. Sob a inspiração do Espírito Santo é que as doutrinas foram nos dadas. Então, o Espírito Santo é responsável direto pelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Segundo, é o Espírito Santo que deu poder para eles realizar sinais e maravilhas. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria mensagem. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria sinais e maravilhas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque pode ser que essa dúvida surja. Eu disse que os sinais e maravilhas cessaram lá no primeiro século com os apóstolos. E talvez você tenha uma dúvida no seu coração do tipo, mas pastor, Deus não pode curar mais as pessoas hoje? Bem, nós não cremos que o poder de Deus de curar as pessoas cessou. Deus cura pessoas. Nós oramos por pessoas enfermas aqui na igreja. Temos orado por irmãos que estão enfermos. Porque cremos no poder de Deus para curar essas pessoas. O que não existe hoje são pessoas que têm esse suposto dom de sinais e maravilhas. Há pessoas que dizem que têm. E toda vez que eu me deparo com um que diz que tem, eu falo, tudo bem, vou te levar no hospital de câncer. Você vai curar todo mundo hoje. Não, mas não é assim, depende da fé. Mas desculpa, sinais e maravilhas do Novo Testamento não tinha esse negócio de depender da fé das pessoas, não. Ia lá e curava, porque o dom está em você. Você não está falando que tem o dom? Se você tem o dom, você vai curar qualquer um. Ou você que tem o dom de alguma coisa, tem algum momento da sua vida que você não consegue exercer o seu dom? Vamos supor que eu tenho o dom de ensino, eu subo aqui hoje, falo, perdão, a frequência hoje não baixou aqui, não conectou aqui, o Wi-Fi caiu da minha mente aqui, hoje eu não consigo, vocês têm que me perdoar. Não tem isso. Deus dá dons aos homens, esses dons são usados para o benefício do próprio corpo. Então, se alguém tem esse dom, como alguns alegam ter, então tem que curar na hora. Lembro uma vez, num retiro lá no Brasil, quando eu era jovem, a Rosa estava com muita dor lá. E aí chamaram um pastor que era tipo um curandeiro lá. E ele orou por ela. Decretou a cura dela. Fez um monte de coisa lá. E perguntou, parou de doer? A Rosa é uma pessoa muito sincera, então cuidado com o que você pergunta para ela, ela vai falar. Às vezes as pessoas ficam envergonhadas e dizem assim, estou bem, estou bem. Ela disse, não. Sabe o que ele disse? Você tem que entender que a cura é um processo. Você está sendo curado aos poucos. Passou para os tempos e continuou com a dor. Hoje, graças a Deus, não tem, mas não é porque ele era um curandeiro, não. Então veja, esse tipo de cura não é a cura que a gente vê na Bíblia. A cura que a gente vê na Bíblia é na hora. Era coxo levantando, era morto ressuscitando. Não tinha essa de você não foi curado porque você não tem fé. É muito fácil ser apóstolo hoje. É muito fácil ser um profeta hoje. É só jogar a culpa em você se não der certo. Eu digo para você, Deus quer curar a sua enfermidade. Aí você não é curado, eu digo, não é porque você está em pecado, é uma solução. Um escape. Ou eu digo, você não teve fé, pronto, a culpa é sua. Não é minha. Mas é claro que Deus pode curar. O que não existe são pessoas com esse dom de curar todo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar. Hoje nós oramos por pessoas enfermas e quando são curadas, não é porque nós somos o poder de Deus que está curando as pessoas. É porque Deus foi gracioso. Deus ouviu nossas orações. Ele atendeu os nossos pedidos. Nós oramos porque de fato acreditamos que Deus pode curar. Ao mesmo tempo, entendemos que Deus pode não curar também, e tudo bem. Louvado seja Deus. Eu fui curado de uma enfermidade incurável na minha adolescência, e não tinha cura. Mas tem outras que Deus não curou, bendito seja Deus. Se Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, por que Ele vai tirar os espinhos da nossa carne? Às vezes tem que deixar mesmo. Às vezes vai ter uns espinhos nervosos aqui na nossa carne, porque a gente precisa disso. Para nos colocar no nosso devido lugar. Agora, claro que Deus cura. Eu posso orar por alguém que está enfermo, Deus pode curar, mas eu posso orar, a pessoa pode morrer.
Mas não é porque eu matei a pessoa, não é porque eu curei, é porque Deus é dono da vida. Deus é que é poderoso para curar. Cremos no poder de Deus? Cremos. Só não cremos que existem pessoas assim, que têm esse poder todo para curar. Se você conhece alguém, me apresente, que eu tenho vários hospitais de câncer para levar. Aí a gente vai fazer a prova. Próximo, o Espírito Santo que deu poder para os discípulos serem testemunhas, e agora já estou chegando ao fim, proclamando o perdão aos arrependidos. Veja o capítulo 20 de João, versículo 23, é nosso último versículo. Corra os teus olhos aí para esse texto. É um texto intrigante. Diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nós estamos diante de um texto muito difícil. Se a gente lê esse texto isolado. Inclusive, é aqui que os católicos encontram base para a tal da confissão auricular. Sabe aquela confissão que você vai lá na casinha do padre, e você encosta lá assim, o padre abre, pois não, meu filho, padre, pequei. Aí você começa a contar seus pecados, ele vai mandar você rezar não sei quantos Ave Maria lá, e seus pecados estão perdoados. E no final ele vai dizer para você, seus pecados estão perdoados. A Igreja Católica confere aos padres, aos clérigos, esse poder de perdoar pecados, depois da confissão auricular. Eles entendem que, por causa desse texto, os apóstolos, e lembrando que Pedro foi o primeiro papa, segundo eles, então Pedro vem de uma tradição, uma transição apostólica, é tudo balela isso, mas é isso que eles creem. Então, se Pedro era um apóstolo e se tornou o primeiro papa, então todos os papas recebem também essa ordem, esse comando, esse poder de perdoar pecados. Só que nós encontramos um problema muito grande aqui. A Bíblia deixa claro para nós que somente Deus pode perdoar pecado. Inclusive, nesse ponto, os fariseus estavam certos quando eles questionaram Jesus. Por Jesus dizer, eu perdoo, seus pecados estão perdoados. Eles disseram assim, quem pode perdoar pecado se não Deus? Eles estavam certos, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus estava ali perdoando pecados. A gente sabe que somente Deus pode perdoar pecado. Agora, como entender um texto como esse? Porque à primeira vista parece que os discípulos é que são aqueles que perdoam, ou negam o perdão, não é? De fato, seria muito difícil entender esse texto. De forma isolada, pode trazer essa confusão. Mas quando nós olhamos para Lucas lá, capítulo 24, no versículo 23, ele resumiu muito bem. João, quando ele está citando histórias que já aconteceu nos outros evangelistas, João é muito sucinto. E ele fica um pouco confuso na nossa mente. Por quê? Porque ele sabe que a gente já tem Mateus, Marcos e Lucas. Só que às vezes a gente não lê Mateus, Marcos e Lucas, lê João, fica perdido. Quando João não está citando uma história que está registrada nesses evangelhos, lembrando que João escreveu depois deles, quando João sabe que a história não está, ele é bem detalhado. Vê lá a história de Lázaro, a ressurreição, só tem João. Mas quando você já encontra nos outros evangelhos, aí João, ele só joga a ideia. E isso confunde a gente às vezes. Mas Lucas 24, após o Senhor aqui no mesmo contexto, se apresentar aos discípulos, mostrando-lhe as marcas das mãos, comendo peixe assado com eles, o Senhor disse assim a partir do versículo 46. Mesmo contexto. Agora você tem que encontrar as palavras de João e jogar aqui dentro, porque é daqui que João extraiu. Ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Agora, olha o texto em destaque aqui. E que em seu nome seria pregação do evangelho, pregado o quê? Pregado o arrependimento, para quê? Para o perdão dos pecados. Essa palavra é chave, para a gente entender qual era a missão dos apóstolos aqui. Será que os apóstolos tinham o poder de perdoar pecado? Não, os apóstolos tinham que anunciar quem perdoava os pecados era o evangelho, Jesus Cristo. E aí eles têm então, depois, anunciar isso a todas as nações, começando por Jerusalém e tudo mais. Note que na missão dos apóstolos, não são eles que perdoam os pecados, mas a mensagem proclamada por eles que conduzia os ouvintes ao arrependimento. Não é o mensageiro que tem poder para salvar, quem tem poder é a mensagem. O que é o evangelho? Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando o evangelho é anunciado, há arrependimento, há perdão de pecado.
Também, às vezes, quando o evangelho é pregado, as pessoas rejeitam o evangelho e não há perdão de pecados. O que nós encontramos aqui nesse trecho, também, de certa forma, é algo semelhante ao que nós conseguimos perceber na doutrina de membresia da igreja. Principalmente na doutrina de disciplina eclesiástica. Muitos comentaristas conseguem fazer essa conexão, onde a igreja, no processo final, ela vai reconhecer aquele membro impenitente como um impenitente, alguém que não se arrependeu, e vai tratá-lo como um publicano, pecador. Talvez eu trate disso quando a gente voltar do retiro. Faz tempo que eu não trato sobre esse assunto, acho que eu vou aproveitar esse gancho. Mas enfim, vou concluir. Ai, graças a Deus minha voz aguentou. Achei que eu não chegaria nem na metade hoje. Achei que a gente ia passar uma parte orando hoje. Conclusão. É verdade que nenhum de nós fomos chamados dessa forma para ser um apóstolo nesse nível. Isso é impossível. Nesse sentido estrito da palavra, ninguém aqui é apóstolo. Mas nós somos apóstolos no sentido amplo da palavra. Porque assim como aqueles apóstolos, aqueles discípulos foram enviados para uma missão, nós continuamos a missão deles. Os apóstolos continuaram a missão de Jesus e nós continuamos a missão dos apóstolos, que é a missão de Jesus. Então, nesse sentido, irmãos, todos nós aqui fomos comissionados a anunciar a mensagem do Evangelho a todos os que estão à nossa volta. Nós não precisamos de milagres para autenticar a mensagem de Cristo, porque é o Espírito Santo que usa a palavra e transforma o coração das pessoas. Nós não precisamos de milagres para que as pessoas creiam em Jesus. As pessoas dizem assim, se tivesse milagres, as pessoas creriam mais. Mentira. Não creram nos milagres de Jesus, mesmo vendo os sinais miraculosos que Jesus realizou, mataram Jesus. Aí eles viram. Então, quer dizer que quem vê milagre é salvo. É um sinal que aponta para Cristo. Mas pode ser que você nem seja salvo porque viu o milagre. Nós temos a mensagem poderosa de Jesus Cristo em nossas mãos. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos o Espírito Santo, que trabalha nos ouvintes, aqueles que nos ouvirão. Então, de certa forma, todos nós aqui fomos comissionados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho puro, o Evangelho sem mistura. Não é qualquer Evangelho. Nós devemos nos lembrar do que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. E se ele mesmo ou um outro anjo anunciar um outro Evangelho, que seja anátema. Então não importa somente falar de Deus. Falou de Deus, está beleza. Falou de Jesus, está beleza. Está usando o nome do Evangelho, está beleza. Espera lá. Para que o Evangelho surta o efeito na vida de um incrédulo, é preciso que o Evangelho seja puro. Não um falso Evangelho. O Evangelho anátema. Então nós precisamos, acima de tudo, compreender com certa profundidade o Evangelho, para que não nos tornemos arautos anátemas, malditos, por anunciar um falso Evangelho. Então a pregação de um outro Evangelho, como Paulo diz, que vai além, ou fica aquém da palavra, é infiel. É infiel a Deus. Nós temos que proclamar o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu naquela cruz, o Cristo que fez expiação por nossos pecados, o Cristo que nos redimiu, o Cristo que nos prometeu que vai retornar, e um dia ele vai voltar como o juiz daqueles que não crerão nele, que não aceitarão. Então, meus irmãos, para concluir, eu suplico a Deus que dê a nós, povo da aliança, ousadia, coragem para proclamar o genuíno Evangelho aos perdidos que estão à nossa volta. E há muitos perdidos à nossa volta. Eu percebo que a cristandade hoje se preocupa mais com o seu próprio umbigo, mais com talvez a igreja local, e nos esquecemos por vezes que pessoas lá fora passam por nós, trabalham do nosso lado, e talvez trabalhem 8, 10 anos sem nunca ouvir a proclamação do Evangelho. Então, que tipo de arauto nós somos? Somos arautos fiéis? Nós realmente cremos que a palavra de Deus tem poder para transformar a vida dessas pessoas? Às vezes, olhamos com olhares já de julgamento e pensamos, esse não tem jeito. Você também não tinha. Eu não tinha jeito. Ninguém tem jeito.
Nós só chegamos à fé porque o Espírito Santo mudou a nossa vida. E o Espírito Santo não pode fazer a mesma na vida dessa pessoa, por pior que ela seja? Claro que sim. O Evangelho é transformador. A prova disso é você. Você era tão ruim quanto a pessoa que está do teu lado. Se você não era tão ruim quanto você acha que é, eu te digo, você só não foi pior do que Hitler porque Deus não permitiu que você fosse. Porque se Deus soltasse o freio de mão da sua vida, você seria pior que Hitler. Hitler seria um anjinho perto de você. Porque nossa natureza é mal, ela é caída, ela é perversa. Nós não somos assim por natureza. E hoje nós só estamos aqui em pé, podemos dizer que somos filhos de Deus, transformados, mudados, porque Deus é que veio ao nosso encontro, não é porque a gente é bom. Não é porque há mérito em nós. Então comece a olhar para as pessoas que estão à sua volta, com olhares da compaixão, com um olhar de misericórdia, antes de lançar uma sentença condenatória. É chato, é insuportável, não tolero, não tem jeito, é imoral, só faz coisa errada. Olhe com um olhar diferente. Contemple o que pode acontecer na vida dessa pessoa. Contemple o que pode acontecer se caso o Espírito Santo, através da pregação da tua palavra, transformar essa vida. Pode um dia estar aqui do teu lado, louvando a Deus, cantando do teu lado. Olha que maravilha. Então, irmãos, não desperdicemos as oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias de falar do amor dele para as pessoas que estão à nossa volta. E assim, eu encerro esse sermão, pedindo a você que curve a sua cabeça. Nós vamos orar.